Terceira parte da nossa aula. Eu quero explorar com vocês neste bloco o artigo 1º, parágrafo 2º. Nós já estudamos tortura praticada por ação. Vamos agora para a tortura praticada por omissão. O artigo 1º, parágrafo 2º, que eu já li no bloco passado, diz: constitui crime de tortura aquele que se omite em face dessas condutas. Quais condutas? Das condutas previstas no artigo 1º, inciso 1, artigo 1º, inciso 2 e artigo 1º, parágrafo 1º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, nós temos duas situações aqui. Primeira situação: o omitente tinha o dever de evitar tortura iminente ou atual. É uma hipótese de omissão imprópria. Ele tinha o dever de evitar uma tortura iminente ou atual. E a segunda situação: o omitente tinha o dever de apurar tortura pretérita, passada. E ele se omite. É a omissão própria ou propriamente dita. Vamos analisar as duas separadamente, começando pela omissão imprópria. Então, veja, na primeira parte, eu tenho a omissão imprópria, quando o omitente tinha o dever de evitar a tortura. Qual tortura? Uma tortura atual ou iminente. E o que ele faz? Nada. Deixa a tortura acontecer. Você enxerga nesta hipótese a figura do garante ou garantidor. Quer um exemplo? Olha só. Delegado de polícia percebe que seus agentes levam preso para a sala escura e escondida com aparatos para tortura. O delegado nada faz, aceitando a tortura que vai acontecer. Neste exemplo, o delegado vai responder pelo artigo 1º, parágrafo 2º, primeira parte. Pena de detenção de 1 a 4 anos. Os seus agentes torturadores vão responder pelo artigo 1º. Aí pode ser inciso 1, pode ser parágrafo 1º, tanto faz, com reclusão de 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos. Tá ok? Rogério, pera um pouquinho. Se não existisse esse dispositivo na lei de tortura, esse delegado, garante ou garantidor, ele responderia exatamente pelo mesmo crime com a mesma pena dos torturadores por ação, não é? Sim. Se não existisse esse dispositivo na lei de tortura, eu ia aplicar para o delegado o artigo 13, parágrafo 2º, letra A do Código Penal. E o artigo 13, parágrafo 2º, letra A, manda o omitente impróprio responder pelo mesmo crime daqueles que o praticaram por ação. É o crime comissivo
por omissão. Então, se o legislador não tivesse previsto esse artigo 1º, parágrafo 2º, na lei de tortura, o delegado que se omitiu diante de uma tortura atual iminente ia responder nas mesmas penas dos agentes torturadores, 2 a 8 anos. Poxa, então o legislador ordinário agiu mal, né? Por que não deixou o Código Penal regular a situação? Ele acabou beneficiando o delegado. Aliás, acabou beneficiando em total violação à Constituição. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso romano 43, diz que a lei considerará crimes inafensáveis suscetíveis de agraço, anistia, a prática da tortura. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Espera um pouquinho. A Constituição Federal de 88 quer que o garante responda por tortura comissiva por omissão. A mesma pena dos executores. O Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º, entende que o garante tem que ter a mesma pena dos executores. A lei 9.455 de 97 é que agiu mal. Trata de maneira diferenciada o garante e os executores. O garante com 1 a 4 anos detenção e os executores 2 a 8 anos reclusão. Pessoal, vejam só o conflito que a lei de tortura gera quando comparada com o Código Penal e mais com a Constituição Federal. Como é que nós podemos resolver este conflito? Como é que nós podemos resolver este conflito? Uma primeira corrente ensina o quê? A pena para o garantidor é inconstitucional, pois não observou o mandado constitucional de criminalização. A pena para o omitente impróprio, isto é, para o garantidor, é inconstitucional. É inconstitucional. O garante ao garantidor tem que ter a mesma pena do executor. Garante tem que ter a mesma pena do executor. Leia-se 2 a 8 anos, sob pena de proteção deficiente do bem jurídico tutelado. Uma segunda corrente, para tentar resolver esse conflito, ensina que o garante, se agiu culposamente, responde pelo artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9.455 de 97. Só se ele agiu com culpa, se ele foi negligente, se ele poderia evitar, não evitou por negligência. Se ele agiu com dolo, ele não responde pelo artigo 1º, parágrafo 2º, ele vai responder na tortura por ação, junto com os executores. Então, a segunda corrente quer resolver esse conflito, concluindo que o artigo 1º, parágrafo 2º, pune uma omissão culposa. Já uma terceira corrente diz que o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9.455 de 97 é constitucional. É constitucional. E diz mais, o parágrafo 2º não é equiparado a hediondo. Não é equiparado a hediondo. Tanto que punido com detenção. Não existe crime hediondo punido com detenção. A terceira corrente diz, pode parar com isso, o artigo 1º, parágrafo 2º é constitucional, e digo mais, não é equiparado a hediondo, pois o parágrafo 2º é punido com detenção. Pasmem, é a terceira corrente que prevalece. É a terceira corrente
que prevalece. Eu tive um caso em que um pai torturava o filho. A mãe via tudo e não fazia nada para impedir essa tortura. Eu denunciei o pai pela tortura e a mãe pela tortura omissão. E eu pedi para a juíza não aplicar a pena do parágrafo 2º para a mãe. Essa pena é inconstitucional. A Constituição quer que se puna o executor e o omitente que tinham o dever de evitar e não evitou, da mesma forma, 2 a 8 anos. A minha tese não vingou. Eu fiquei exatamente batendo na tecla da primeira corrente, mas a minha tese não vingou. A juíza aplicou para a mãe a pena do parágrafo 2º. Para o pai, o crime foi equiparado a hediondo. Para a mãe, não foi equiparado a hediondo. Compreenderam isso? Joia? A segunda parte do parágrafo 2º traz a tortura omissão própria. Tortura omissão própria. Quando a gente tinha o dever de apurar uma tortura passada, uma tortura pretérita. Tortura pretérita. Por exemplo, delegado informado que seus agentes torturaram o preso não determina investigação. Delegado informado de que seus agentes torturaram preso não determina investigação, não toma qualquer providência. Insisto, a tortura aqui já aconteceu, pretérita, passada. A tortura é um acontecimento pretérito. Nesta parte, o parágrafo 2º até tem razão de ser. A pena do parágrafo 2º até é uma pena importante, 1 a 4 anos, porque a tortura já aconteceu. Ele omite o dever de apurar, diferente da primeira parte, que ele podia ter evitado a tortura e não evitou. A primeira parte, claro que ele deveria responder pela mesma pena que responde o executor. Compreendeu o parágrafo 2º e tudo que tem de controvertido no seu bojo? Vamos agora para o parágrafo 3º. Nós já terminamos os crimes de tortura. Vamos para causas de aumento e qualificadoras. O parágrafo 3º traz a forma qualificada da tortura. A tortura será qualificada se da lesão corporal, se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, onde a pena passa a ser de 4 a 10 anos, e se resulta a morte, onde a pena passa a ser de 8 a 16 anos. Então vejam que eu tenho tortura qualificada pela lesão corporal, e essa lesão corporal pode ser grave ou gravíssima. A lesão leve, obviamente, fica absorvida. Observação, a lesão leve fica absorvida. E eu tenho ainda a tortura qualificada pela morte. Tortura qualificada pela morte. Ficou fácil? Rogério, estes resultados, lesão corporal grave e gravíssima, ou morte, estes resultados, eles podem ser dolosos? Não. Nós estamos diante de qualificadoras pré-dolosas ou pré-intencionais. O agente age com dolo na tortura e culpa na lesão grave ou gravíssima. Dolo na tortura e culpa na morte. Então, a tortura qualificada pelo resultado da lesão grave ou gravíssima ou seguida de morte. Os resultados são culposos. O crime é pré-doloso. E aqui você não pode confundir o homicídio qualificado pela tortura com a tortura qualificada pela morte. Não podemos confundir. Ó.
Eu tenho o crime de homicídio qualificado pela tortura. A tortura é o meio e a morte é o fim desejado pelo agente. Já a tortura qualificada pela morte, a tortura é o fim desejado pelo agente. A morte é um resultado involuntário, previsível, ao menos previsível. Aqui eu tenho um crime doloso. Aqui eu tenho um crime préter-doloso. Rogério, a qualificadora da lesão grave, a qualificadora da morte, se aplicam somente para as torturas cometidas por ação ou também são aplicadas às torturas cometidas por omissão? Parágrafo 2º, ele é aplicado somente ao inciso 1, ao inciso 2, ao parágrafo 1º ou também ao parágrafo 2º? Prevalece que o parágrafo 3º, ele qualifica o artigo 1º, inciso 1, qualifica o artigo 1º, inciso 2, qualifica o artigo 1º, parágrafo 1º. Observação: prevalece que não qualifica a tortura por omissão. Nem mesmo a omissão imprópria é o que prevalece. Esquisito, né? Rogério, tem corrente entendendo que pelo menos a omissão imprópria seria qualificada pelo parágrafo 3º quando a tortura resultasse lesão grave, gravíssima ou morte? Tem. É aquela corrente que entende que a pena do parágrafo 2º para o garante ou garantidor é inconstitucional. Ficou fácil? Vamos agora para as causas de aumento do parágrafo 4º. O artigo 1º, parágrafo 4º, traz causas de aumento de pena. Aumenta-se a pena na tortura: 1. Se o crime é cometido por agente público. 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. E 3. Se o crime é cometido mediante sequestro. Então vamos analisar estas circunstâncias majorantes. Olha só, a pena é aumentada de 1/6 até 1/3. Aqui não é qualificadora, aqui é causa de aumento de pena. Circunstâncias que o juiz vai aquilatar na terceira fase do cálculo da pena. O inciso 1 traz o aumento de pena do crime cometido por agente público. Rogério, o que eu me entendo por agente público? Uma primeira corrente vai interpretar a expressão agente público de acordo com o artigo 327 do Código Penal. O conceito de funcionário público para fins penais é emprestado para conceituar agente público. Já uma segunda corrente vai utilizar o artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade. Tem uma redação um pouco diferente do 327 do Código Penal. Eu já quero esclarecer que prevalece a primeira corrente. A expressão agente público deve ser interpretada de acordo com o artigo 327 do Código Penal. 2. Aumenta-se a pena dos crimes de tortura se o delito é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Pessoal, essas condições da vítima devem ingressar no dolo do agente, evitando responsabilidade penal objetiva. Então, as condições da vítima devem ingressar no dolo do agente,
evitando-se responsabilidade penal objetiva. Ou a gente tem que saber que tortura criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. E por fim, a pena é aumentada de 1/6. A pena é aumentada de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido mediante sequestro. Onde vocês leem sequestro, abrange cárcere privado. Abrange, obviamente, cárcere privado. Essas causas de aumento se aplicam a todas as formas de tortura? Aqui eu tenho a mesma discussão do parágrafo 3º. O parágrafo 3º qualifica todas as formas de tortura ou somente tortura por ação? Aqui a discussão é a mesma. O parágrafo 4º aumenta a pena de todas as formas de tortura ou somente da tortura por ação? A mesma discussão se repete, a mesma divergência aqui está presente. Tá joia? Pessoal, nós temos que analisar o artigo 1º, parágrafo 5º, que anuncia importante efeito da condenação. Eu vou fazer isso no próximo bloco.